Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Jornada pelas Escrituras. Nós começamos a falar sobre o livro de Hebreus, vamos falar sobre fé e este episódio é específico para você, mulher. Nós preparamos um tempo de mesa com mulheres do Senhor, pastoras que têm um testemunho edificante, que vão falar ao seu coração. Tenho certeza que você vai sair desse episódio com a sua fé aumentada, com o seu coração cheio de expectativa para viver algo novo no Senhor e para viver os milagres que Ele tem para a sua vida. Temos aqui a pastora Eliandra e a pastora Amanda, que são da Alcance Pinhais, e a pastora Eliette, que é a pastora aqui na casa. E eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho para elas. Eu sou Eliandra, sou casada com o Wellington, nós temos 4 filhos, a Larissa, a Ágata, a Rebeca e o Josué. Nós somos responsáveis ali pela área do Volts, da comunicação na Alcance Pinhais. E é um prazer estar aqui. Eu sou Eliette, sou casada com o Batista, nós somos pastores aqui na casa, na Alcance Colombo, e nós temos 2 filhos, né? O Guilherme, né, que é pastor aqui na casa também, e Juliana, né? E temos também 4 netos. E é uma honra poder participar desse momento tão especial e de algo tão, né, edificante para as nossas vidas, que é falar sobre fé. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou me sentindo muito honrada, pastora Dani, por estar aqui nessa mesa com mulheres que sempre me edificaram. E eu sou a pastora Amanda, sou casada com o Fagner Oliveira, nós somos pais da Sophie e também do Samuel, que hoje está com o Senhor. Nós somos pastores da Alcance Pinhais, hoje estamos à frente dos ministérios de adolescentes e também dos empreendedores. E sou uma filha amada de Deus Pai. Amém. Gente, pessoalmente, para mim, os testemunhos delas impactaram muito a minha vida. Eu já estou emocionada e vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer nessa mesa, né? E eu gostaria de compartilhar um versículo que está em Hebreus 11, a partir do versículo 1, que fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Quando nós olhamos para esse texto, nós até conversávamos aqui antes, né, do play, né, das câmeras, nos bastidores, que nós olhamos para esse texto e quando nós falamos sobre a fé ser a certeza de algo que nós não vemos, né, de algo que nós esperamos, que nós ainda não vemos, isso é muito forte para os nossos corações. E quando nós falamos de mulher, eu acho que isso é ainda mais impactante, porque mulher, ela planeja a sua vida, né? A mulher, ela é muito, ela tem uma ideia, né, daquilo que ela quer, daquilo que ela vai viver, algo muito forte na sua mente, no seu coração, muitas convicções. E quando a gente fala desse lugar, a gente fala de um lugar de total controle do Senhor, onde a gente confia em algo que nós não temos controle, que nós não sabemos se vai acontecer de acordo com os nossos planos. E essas mulheres, elas foram escolhidas para estarem aqui porque elas têm testemunhos que falam sobre este lugar, de em algum momento nas suas vidas o controle esteve 100% nas mãos do Senhor e elas puderam viver milagres e de formas muito diferentes. E eu gostaria de que vocês compartilhassem um pouco desse testemunho, né? A pastora Eliandra viveu um testemunho na sua vida familiar. Eu gostaria que você falasse um pouco, pastora Eliandra, como foi esse processo. Você falou algo muito bonito sobre o processo que eu gostaria que você compartilhasse com a gente agora, né? Para que as mulheres pudessem ser edificadas também por isso. Sim. Quando nós chegamos na igreja, a gente tinha uma deficiência familiar, né? Nós realmente estávamos muito afastados, apesar de conhecer a Cristo, conhecer a palavra. E eu costumo falar assim que a fé ela é exercida no processo, né? Então, existe o antes e existe o depois. O processo é que faz toda a diferença. Porque no processo a gente não sabe o que esperar. A gente tem uma fé, uma certeza de algo que se espera, mas que muitas vezes não vê. Muitas vezes você olha até mesmo ao contrário, né? Então, que nem no meu caso, minha restauração foi no meu casamento, né? Foi na minha família, foi dentro realmente do meu lar. Mas muitas vezes, realmente, eu tive que me posicionar em Deus.
naquilo que eu sabia que Ele poderia fazer, apesar de qualquer coisa. Mas eu também tenho a consciência, eu sempre falo, assim, quando a gente conversa sobre isso, que a restauração familiar, ela acontece porque existe uma restauração pessoal. É verdade. Né? A gente às vezes escuta assim, Deus, né, eu queria a tampa da minha panela, Deus junta 2 meios. Nós não acreditamos nisso. Sim. Nós acreditamos que Deus junta 2 inteiros. Amém. E a verdade é que na minha história, contando um pouquinho do meu testemunho, nós não chegamos 2 inteiros, nós chegamos 2 faltando. Então, nós sim viemos e buscávamos, nós orávamos, Senhor, restaura a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, mas Deus primeiro restaurou a nós. Amém. Então, esse é um processo de fé, de ver que muitas vezes em silêncio, né? Mas Deus está trabalhando. Muitas vezes, né, o espelho do Espírito Santo veio, porque, principalmente se tratando de família, a gente fala o quê? Muda o outro, né? A gente tem fé que, Espírito Santo, muda o outro. Se o meu marido estivesse aqui para ouvir essa pra palavra. ouvir aquela palavra, poxa, mas meu marido precisa mudar, né? Mas não, né? O Espírito Santo veio realmente com aquele espelho e mostrou a mim, a Eliandra, o que eu precisava ser mudada. Né? E nesse processo, né, de restauração e de fé e de convicção, até mesmo a fé em Cristo. Por quê? Porque o Senhor vai nos mostrando as nossas debilidades e ali você vai entendendo, poxa, então eu preciso mudar, eu preciso ser. E ali a restauração da família, ela é automática, ela é uma consequência, né? Então realmente teve dias assim a gente falava um pro outro, isso aqui nunca vai dar certo. Não dá certo. A pastora Eliette nos discipulou por anos. E ela muitas vezes escutou, realmente. A gente olhava diante das circunstâncias, diante de falar, meu Deus, não tem como dar certo isso daqui. É só um milagre. E a verdade é que é um milagre mesmo. Mas o Senhor faz, Deus né? é especialista em milagres. O que ele precisa? De um coração disposto. Sim. Né? Porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. E muitas vezes a gente é especialista nisso, né? De orar e buscar a restauração. Senhor muda, Senhor faz, Senhor transforma. Mas Ele vai transformar a mim primeiro. E nós queremos fórmulas prontas, né? Como que foi com você? Né? Não tem como, né? Não tem como, assim. É muito particular. Né? E cada um é cada um, né? Cada história é uma história. E também existe, assim, de você entender... Eu já conversei com mulheres que vieram me falar isso, assim, né? Queriam entrar no relacionamento e ainda não tinha entrado. Ela falou, mas você deu certo. Sim. O seu casamento deu certo, né? Olha só a família que vocês estão vivendo hoje. E eu conversei, pude ter a oportunidade de falar assim, você está disposta a passar pelo processo? Sim. Porque o processo, muitas vezes... Porque a gente às vezes vê os testemunhos, né? Sim. Hoje contar como eu me apresentei, né? Temos 4 filhos. Olha o teu Instagram, com a família linda, né? Mostrar o ministério, mostrar o que a Sim. gente tem vivido. E, de fato, nós temos vivido muita bênção, muita graça, muita lei, até mesmo que a gente poderia, né, esperar. O Senhor faz, né? Além do que a gente possa esperar. Mas, assim, o processo, muitas vezes, foi com choro, foi com lágrimas, mas... Sempre foi como? Olhando para o Senhor. Sim. É aquela famosa frase que gerar um testemunho dói, né? E eu lembro de algo muito impactante do teu testemunho, assim, e que acho que é importante compartilhar, que é o posicionamento, o teu posicionamento, né? Independente do pastor Wellington na época, né, ter se posicionado ou não, que no início não, né, foi um posicionamento seu, né, primeiro. E uma coisa que me impactou muito no seu testemunho foi quando você contou que um dia você entrou numa igreja, né, e aquela música ela falou com você. Eu gostaria que você compartilhasse sobre isso, sobre como você estava sensível a ouvir o Espírito Santo e se deixou ser ministrada por aquilo. Eu acho que tem momentos que a gente está mais sensível, ou porque a gente está ali buscando ao Senhor, ou pela dor, né? No meu caso, foi realmente num momento de muita dor, né? Muito desespero. Eu realmente me vi sozinha, com uma criança no colo, com muitas situações, né? Que não dá para entrar tão a fundo aqui. E eu conhecia Jesus. Então, o que eu fiz? Eu corri para Ele. Literalmente, corri na rua. No frio, com uma criança no colo, né? Eu não conhecia muito aquele bairro, mas eu saía andando e eu orava. Eu falava, Senhor, eu preciso do Senhor. E eu vi realmente uma igrejinha. E quando eu entrei, estava cantando aquela música, né? Que eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Seu Espírito. E eu realmente recebi um bálsamo do Senhor naquela noite. Chorei muito naquela igreja, ninguém me conhecia. Era uma igrejinha de 10 pessoas, eu acho, né?
Mas eu chorei muito e eu saí dali renovada, porque é esse que é o processo, né, da restauração pessoal que eu falo. Nós vivemos uma restauração familiar. Sim. E a restauração, eu creio que até Cristo voltar, um processo de melhora a cada dia. Mas antes o Senhor me curou. Eu tinha muitas feridas emocionais, causadas até mesmo pelo relacionamento, mas outras não, né? E o Senhor ali foi me curando. A identidade, né? O Senhor foi me transformando, o Senhor... Então, porque às vezes a gente até olha, principalmente falando de relacionamento, é muito fácil a gente olhar o exterior. Ah, não, o problema é... Normalmente, no nosso caso, era o Hérito, porque era ele que demonstrava mais as coisas. Mas o Senhor veio me confrontando mesmo, e ele falava assim, né, eu sempre brinco assim, é boazinha, boazinha, só que não, né, existia um espírito de altivez, de orgulho, que precisou ser quebrantado, né, que precisou realmente estar submisso ao Espírito Santo, para então fazer, a Bíblia fala que a mulher, ela edifica a sua casa e a mulher também consegue ganhar o seu esposo sem falar palavra nenhuma. Então eu penso assim, como que a gente vai ganhar uma pessoa para Jesus sem falar? Com atitudes, com posicionamento. As pessoas, elas vão olhar para nós e ver realmente Cristo em nós, através de atitudes, palavras, né, ali. E aí o Espírito Santo pode ter ação. Agora, se muitas vezes nós não deixamos ser dominadas e restauradas, aí muitas vezes o que a gente fala é palavra de maldição, palavra, né, então... E é um processo contínuo, né? É um processo contínuo. A gente sempre vai estar melhorando, né? Até Jesus voltar, porque a gente a perfeição é só nele, né? Exatamente. Então, é claro que é lindo ver o que o Senhor já fez, mas ainda sempre tem mais, né, para melhorar, né? Glória a Deus. E quando a gente fala de o processo de milagre ele ser desenvolvido na dor, eu acho que as três passaram por dores, né? Por situações de dor, né? De tristeza, por um momento onde olhou e talvez pensou, né? Nossa, eu acho que eu não consigo, né? E realmente nós, por nós mesmas, não conseguimos, né? E eu gostaria que a pastora Amanda compartilhasse, porque quando nós falamos de dor, eu vivi a sua dor também, né? De perto. A pastora Amanda passou... Ela tem muitos testemunhos, na verdade, né? Desde a sua infância, né? A sua identidade. Você fala muito sobre identidade, inclusive. Eu vejo, né, uma graça do Senhor sobre a sua vida para falar sobre identidade. E ela foi minha pastora, minha discipuladora, né? E eu vi seu testemunho de perto, né? E a dor, o processo. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco sobre isso, né? Ela comentou sobre o Samuel, né? E esse é exatamente o testemunho que ela vai compartilhar um pouco com a gente, né? Como foi esse processo. Sim. Eu já tô emocionada olhando pra Dani, porque eu fico lembrando dos momentos que a gente já teve juntas, né, amiga? Uma chorar a dor da outra. E eu vejo que como é bom a gente ter pessoas por perto. Sim. Em que vão se alegrar com a gente nos momentos bons, mas também vão chorar com a gente nos momentos não tão bons. Sim. E quero expressar minha gratidão publicamente aqui, falando que você foi um lugar de pouso, amiga. Amém. Você foi uma amiga. E a palavra fala também que nos momentos difíceis a gente conhece aqueles que estão próximos a nós. E você foi essa pessoa pra mim. Que a gente chorou junto mesmo. Eu numa posição de ser sua discipuladora, a gente compartilhou das nossas dores juntas e a gente vivenciou juntas também tantos milagres. Glória a Deus. Nesse processo. E eu quero falar um pouquinho sobre o meu testemunho, porque ele tem algumas marcas de fé durante essa jornada, né? Especificamente sobre essa parte de engravidar, né? Esse momento de espera em relação a gestar algo. Então, o meu testemunho começa lá em 2018, quando eu e o Fábio, a gente decidiu, então, começar a engravidar. Foi um período ali de exames, a gente, então, teve um momento de diagnósticos, e foi nesse processo, então, que a gente descobriu não somente a fé é um conceito, né? Que muita gente fala, tem que crer, tem que, né? Você tem que ter fé. Teoricamente, né? Muitas vezes a gente fala isso, mas outra coisa é você aplicar a sua fé e você depender totalmente daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Então, nesse momento a gente começou então um processo de tentar engravidar e começou a ver então que a gente não engravidava. Não engravidava. Fomos até médicos e eu ouvi que eu não iria engravidar de maneira natural, se não fosse por um outro método, então, ali, da medicina. A gente viu, então, nesse momento,
um chão meio que se abrir para nós, porque as expectativas, principalmente a mulher, né, como a pastora Dani falou aqui no início, a gente já tem desde criança lá, porque quando eu tiver 20 e tantos anos, eu vou casar e eu vou ter meu filho e sei lá o que. A gente coloca muitas datas de maneira... Tem pessoas que não sonham, mas muitas mulheres sonham até mesmo com tal idade eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E comigo não foi diferente, né? Eu tinha meio que uma data, né, o momento certo ali depois do meu casamento que eu ia engravidar, então... Só que eu vi que isso não estava acontecendo. Então, eu lembro que depois de cada diagnóstico médico, de cada vezes palavra em que a gente tinha tudo para sair arrasado daquele consultório, eu saía e a gente chegava no carro, eu e o Fagner, e a gente colocava para tocar Lauren Daigle do Capture. E nessa música fala sobre a gente olhar para cima. Eu olho para cima, independente da situação que eu estou vivendo, eu estou olhando para cima. Os meus olhos estão fitos em Ti, Jesus. E depois desse processo, então, de espera, naturalmente nós engravidamos. E foi um êxtase, né? Uma alegria sem tamanho. As pessoas à nossa volta se alegraram muito, porque estavam ali esperando com a gente junto, também. Né? Estava gerando também esse testemunho conosco. E nós engravidamos, então, do nosso primeiro filho, nosso primogênito, Samuel. Foi uma gestação muito tranquila. Cada consulta, então, o desenvolvimento perfeito, tudo maravilhoso, tudo correndo muito bem. Então, realmente foi um período, assim, de descanso também. Porque foi um fôlego para tudo que a gente já tinha passado e um fôlego, querendo ou não, daquilo que nós iríamos vivenciar depois de alguns meses. No final do segundo trimestre, eu fui para um exame do morfológico e foi uma maravilha. O Samuel estava perfeito, se desenvolvendo, só que ao final daquela consulta, a doutora chegou e falou assim, olha, Amanda, infelizmente houve uma intercorrência, né? O seu colo uterino ele está cedendo e a bolsa desceu e o Samuel está colocando o pé ali. Então foi um choque, tipo, eu não estava muito acreditando, eu entrei assim... no momento ali, tipo, o que está acontecendo? Isso é muito grave. Pela forma que ela nos tratou, eu vi ali, gente, o que está acontecendo? Então, eu vi ali que foi, de certa maneira, um choque, em que eu fiquei até meio anestesiada daquilo que estava acontecendo. Não tinha bolsa maternidade, não tinha nada, não tinha tido chá de bebê, não tinha nada, gente. Quantas semanas você estava? E eu estava ali em torno de 22, 23 semanas. Saindo daquela consulta, eu fui direto para a maternidade. Né, a gente ligou pro nosso médico, ele foi, não, pode ir, que eu já estou indo atrás de vocês. E a gente chegou no hospital, logo ele veio, eu fui internada às pressas, então, e o diagnóstico também que eu recebi ali é que eu tinha insuficiência istmo-cervical. Na verdade, é algo que não é até muito falado, né, sobre isso. E eu não sabia o que era aquilo exatamente. Então, basicamente, meu colo uterino ele cedeu, o bebê podia nascer a qualquer momento, só que ele é extremamente prematuro. Então, eu tinha ali uma palavra daquilo que estava acontecendo, né, na realidade, aquele era a palavra insuficiência istmo-cervical, o bebê pode nascer a qualquer momento, só que ao mesmo tempo eu também tinha uma fé ali, tipo, Senhor, se o Senhor está permitindo a gente vivenciar tudo isso, eu creio naquilo que o Senhor tem para mim. Só que a gente tem uma certa ideia de que as coisas vão acontecer da nossa maneira. E de que tudo vai ficar bem. Realmente, tudo vai ficar bem. Mas às vezes eu fico do nosso jeito, né? É do nosso jeito. E não era exatamente isso que estava acontecendo naquele momento em si. Eu não podia mais levantar, não podia mais ir ao banheiro, não podia tomar banho, não podia nada. Eu só podia ficar deitada. De repouso absoluto. Eu fui, então, para tentar realizar ali, o procedimento que é a cerclagem, porém, devido por ele ter encaixado o pé ali, não foi possível realizar a cerclagem. Então, o diagnóstico foi, você precisa ficar em repouso absoluto, né? Simplesmente isso. E eu não podia malemar me virar, eu só podia ficar basicamente numa posição ali para que ele não se mexesse muito. E internada, né? Você ainda estava no hospital. Internada, gente. Eu estava internada. Eu não fui para casa. Não fui mais liberada para ir para casa, né? Até toda a família. Foi levantada uma corrente de oração na igreja. Eu vejo isso que... Isso nos fortaleceu muito. A igreja se engajou naquilo que a gente estava vivendo.
Então, quando nós estávamos vivendo tudo aquilo, a igreja estava intercedendo por nós. Eles estavam lutando com a gente, literalmente. E uma coisa que a gente conversou até mesmo quando a gente estava internado, eu e o Fagner, se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se Deus fizer da nossa maneira, amém. Mas se ele não fizer da nossa maneira, ele vai continuar sendo o nosso Senhor. E a gente não vai desistir. Então, a gente, ali internado, ele veio, a minha bolsa estourou e ele veio a nascer. Então, ele tinha 24 semanas. O Samuel lutou bravamente por 30 minutos, né? Eu lembro que enquanto ele estava para nascer, eu estava ali naquele momento, eu lembro que eu sabia da gravidade daquilo que estava acontecendo, os médicos não esconderam isso de mim. E eu lembro em pensar assim, Senhor, faça feita a tua vontade, faça a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Só que é muito difícil você falar que é agradável num momento desse, em que o teu sonho, ele está simplesmente ali, não acontecendo da maneira que você havia sonhado. Né, sonhado com um chá de bebê, sonhado com a maternidade, né, o bebezinho saindo da maternidade junto com você, e tudo aquilo não estava acontecendo da minha maneira, de acordo com aquilo que eu havia colocado, almejado, sonhado. Então ele veio nascer, depois de 30 minutos, infelizmente ele não resistiu e veio a falecer, devido à prematuridade mesmo. E eu lembro que quando ele veio até nossos braços, nós oramos, consagramos o Samuel ao Senhor, e além de conhecê-lo, nesse mesmo momento a gente precisou se despedir. A gente precisou se despedir de uma maneira em que a gente, ao mesmo tempo que a gente se despediu de uma maneira terrena, nós declaramos que iríamos reencontrá-lo um dia. Então hoje, a minha esperança além de encontrar Jesus, também de reencontrar o meu filho na eternidade. Então isso faz com que eu tenha ainda mais fé para viver tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Depois disso eu precisei enfrentar uma nova espera. Uma espera não somente de uma outra gestação, mas uma espera de me recuperar emocionalmente, fisicamente. E eu precisei aplicar muita fé nisso. A palavra também fala que quando nós estamos ali no vale de sombra da morte, a gente não pode ter medo. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E eu precisei tomar um posicionamento de não ter medo, porque eu tinha medo. Eu tive medo do futuro. Eu tive medo de não gestar novamente. Eu tive medo de tantas coisas. E eu sempre me considerei uma pessoa muito medrosa. Eu falava isso para as pessoas que estavam à minha volta. Eu tenho medo, eu sou medrosa. Mas depois desse processo, eu creio que eu me tornei tão forte. Mas não porque eu era forte. Por ser fraca, eu me tornei forte em Deus. Na nossa fraqueza, o Senhor nos faz forte. Exatamente. Além disso, todas nós vivemos vales de sombra da morte. Morte de sonhos, morte de pessoas, morte de casamentos, enfim. Mas a gente deve ter um posicionamento de não temer mal algum, porque Ele está conosco e Ele declara isso. Que a partir do nosso posicionamento de não ter medo, a gente vai viver coisas maiores e aquilo que Ele tem para nós. Porque assim, independente se a gente tem medo ou não, se a gente vai declarar que eu não temerei mal algum ou não, Ele está conosco. Só que a partir desse posicionamento de não ter medo, é que eu vou conseguir viver a totalidade do propósito que Ele tem para mim. Amém. Então, depois de vivenciar esse processo e de aplicar a fé realmente, porque não era mais só de falar para ter fé, mas realmente vivenciar uma fé na prática. Como Jó, né? Agora eu te conheço. Exatamente. Né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu realmente te conheço, Eu né? te conheço. Vejo. E a fé, ela não é negar a nossa dor. Não é, não, gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, eu tive um processo que eu fiquei um tempo sem ir à igreja, mas eu tava congregando no online, digamos assim, ouvia, era edificada de outras No processo maneiras, de terapia, né? de cuidado pessoal. Exatamente, eu precisei passar por esse período, né? Na semana seguinte que teve a intercorrência ali com o Samuel, eu enterrei meu filho na sexta-feira. Na outra semana, na terça-feira, eu estava
eu estava ali em consulta terapêutica, porque eu sabia que era extremamente importante isso. Né? Eu e o Fagner começamos então uma terapia, né, de casal pra gente aprender a lidar com o luto. Porque no luto também tem tantos medos, tantas incertezas, né? E ali conseguir organizar a minha mente. Então, e a gente precisa falar sobre isso, que você passar por um processo terapêutico não é que você não tem fé, mas é uma necessidade para você conseguir organizar suas emoções. Não é ser menos espiritual, né? Exatamente, né? Você ser menos crente, porque você tá passando ali por um período de Choro, né? de choro ou de dor, mas é de você conseguir compreender que essas pessoas estão também para nos abençoar, né? Para nos edificar. Assim como você precisou em outros médicos, o Exatamente. terapeuta, psicólogo também, né? Então a fé, ela não é negar a dor, mas também é mostrar que essa dor não é o meu final. Esse processo de dor não foi o final da minha história, né? E é uma fé que clama no deserto. Então, a minha fé, eu falo que eu clamei no deserto de dor, no deserto de emoções. E eu declarei que eu estava, depois de um tempo, eu falei, Senhor, eu estou pronta, eu estou aberta para o novo que o Senhor tem para minha vida. Né? Isso não foi de imediato, eu tive muitos períodos de choro, muitos meses de choro, mas eu decidi, então, não ficar presa naquela dor no meu passado, porque, querendo ou não, eu precisei enterrá-lo. Eu lembro que você se blindava até mesmo, e eu achei um processo muito interessante, assim, que você se blindou e se guardou até mesmo de ouvir algumas coisas, né? E como isso é importante quando a gente fala de fé, né? Porque até a pastora Eliandra, né? Você viveu algo que, se as pessoas olhassem, você fosse pedir conselhos para outras mulheres, talvez, você ouviria conselhos, né, muito equivocados, né, muito almáticos, né, conselhos de pessoas que olham aquela situação, que olhavam aquela situação. E eu lembro que você se blindou muito disso, assim, né, e você falou, eu não quero me expor a alguns ambientes, eu não quero ouvir algumas coisas porque eu quero blindar meu coração. E como isso é importante quando a gente está gerando um testemunho, né, do que nós escutamos e até mesmo um alerta para nós de o que nós falamos para alguém quando uma pessoa está passando. Eu lembro que para mim foi um ensino, assim, até mesmo do que eu falar para alguém nesse momento. Né? Eu lembro que na primeira vez que nós fomos encontrar vocês, né, eu e o Guilherme, a gente falou, nós oramos, assim, Senhor, que nós possamos falar as palavras certas. E nós passamos uma noite em que nós não falamos absolutamente nada sobre nenhuma frase motivacional, nem um versículo bíblico, mas nós fomos amigos. Né, nós tivemos um momento de amizade, nós pudemos ter um momento ali juntos, né, e que foi cura para nós, né, e como é precioso isso também, né, de nós entendermos não só como sermos mulheres de fé, mas como nós ajudarmos mulheres no processo, né, da dor, do luto, enfim. Edificar, né, assim. Outras em fé. Exatamente. Também, porque, querendo ou não, começou então um processo de cura ali para mim. E essa cura, ela foi lenta, ela foi silenciosa muitas vezes, mas extremamente profunda. Eu costumo falar até que é como se eu fosse uma árvore em que meus galhos foram podados. E era um momento em que eu precisava fincar as minhas raízes, de aprofundar as raízes em Deus. Então eu não podia aprofundar em coisas que eram estáveis, né? E eu não queria mostrar nada que estava bem para os outros. Eu precisei fincar as minhas raízes em Deus. Então, externamente, eu estava acabada, eu estava destruída. Eu não escondia meu choro. Se eu precisasse chorar, eu ia chorar. Se eu precisasse falar sobre o Samuel, estivesse confortável também, de certa maneira, falar sobre ele, sobre aquilo que eu estava vivendo, eu falaria. Ou senão, não. Então, eu me privei, sim, de algumas pessoas, de alguns ambientes, de algumas conversas difíceis, porque eu não estava pronta para comentar sobre aquilo. E até falar sobre o testemunho completo do Samuel, eu demorei alguns anos para abrir sobre isso. Sim. E eu entendi que a minha dor, eu não preciso espalhar para quatro ventos. Assim que eu estou vivendo, eu preciso falar das minhas feridas. E eu preciso falar das minhas cicatrizes. Né? Então, eu não quero ficar falando sobre aquilo que está aberto, a minha ferida aberta. Eu esteja passando por um processo. Eu funciono dessa maneira. Eu preciso falar das minhas cicatrizes. Então, hoje, eu falar sobre ele, eu estou curada. Né? Claro que eu me emociono. Né? Dói. Né? Dói. Foi um capítulo difícil. Porém, eu não estou mais presa nessa dor. Então, por isso eu consigo falar hoje de uma maneira mais tranquila também sobre isso. Então,
além do que o Senhor estava fazendo de uma maneira interna em mim, eu também estava transmitir isso de uma maneira externa. Foi nesse processo também que eu fiz a minha transição capilar, né? Então, assim, aquilo que o Senhor faz em nós de uma maneira interior, naturalmente a gente vai mostrar para o exterior. Se nós estamos sendo curadas, se nós estamos crescendo nele, isso vai realmente contagiar as pessoas que estão à nossa volta. Então, mesmo no processo, eu creio que eu edifiquei muitas pessoas. Hoje, através daquilo que o Samuel gerou em nós, na nossa família, ele é um marco, não tem como desvencilhar. É um capítulo que não existiu, não tem como. É um capítulo que existiu e ele ainda continua falando. Né? O significado de Samuel é Deus ouve. O Senhor nos ouviu. E Deus também fala através da vida dele hoje. Então, isso é um pouco da minha história e eu vejo que a obra só vai estar completa, como a Lê falou, quando nós encontrarmos Jesus. E eu creio, assim, que até lá nós vamos realmente gerar ainda mais fé nas outras pessoas. Então, que o meu testemunho seja para edificar outras pessoas, que não fique somente em mim. E uma coisa muito interessante de todo esse processo é que o Senhor se importa com os detalhes, com aquilo que é importante para nós. O Samuel nasceu e faleceu no dia 9 de setembro de 2021. E durante um ano, então, todo aquele processo que estamos vivendo, eu tive depressão diagnosticada, eu tive que passar por esse momento de terapia, medicação, inclusive. E eu lembro que nós fomos viajar no período, então, ali de setembro, logo começou setembro, eu já comecei a ficar um pouco mexido, o Fagner também estava muito mexido, né? E nós decidimos, então, viajar. E nessa viagem, eu comecei a ficar um pouco mal. Comecei a sentir uma dor na lombar, comecei a ficar um pouco incomodada, né? Com aquilo que meio enjoada, meio nauseada. E no dia 9 de setembro de 2022, exatamente um ano depois do nascimento e perda do Samuel, nós descobrimos que estávamos grávidos da Sophie. Então, Deus, além de ressignificar toda a nossa trajetória, toda a nossa história, Ele também ressignificou aquela data. Então, aquela data nunca mais vai ser só tristeza, e não vai ser tristeza, mas vai ser também uma lembrança de como é importante, como é precioso nós colocarmos e depositarmos toda a nossa fé nele, porque Ele transforma a nossa história e Ele aplica a esperança em dias difíceis. Amém. Glória a Deus. E, pastora Eliette, eu gostaria que você compartilhasse o seu testemunho, que nós falamos sobre dor, né, e a gente leva para a questão da dor emocional, né, da dor do processo, tudo, mas você também teve, além dessa dor, você teve uma dor física, né? O seu testemunho, ele foi gerado numa doença que tocou a sua saúde, né, e também foi num momento de um marco no ministério de vocês. Sim. Também, né, de muitas mudanças no ministério de vocês, na vida de vocês. Gostaria que você compartilhasse um pouco disso. E a pastora Eliette sempre foi conhecida por ser uma mulher de fé e uma mulher de oração, né? E o Senhor te proporcionou ser aprofundada mais ainda nessa área, sim, né, com a doença, né, com o processo até a cura e tudo que o Senhor fez na tua vida. Sim, é muito interessante, né, eu vendo a Amanda, a Elianda, né? E como eu já sou um pouco mais, a idade um pouquinho maior, eu já vivi muitas coisas, né? Inclusive, o Senhor já restaurou meu casamento, né? Passei por um processo muito doído no meu casamento também. E financeiramente, né? O Senhor restaurou a nossa sorte financeira, que foi um processo também de muita dor, até a própria pastora Dani, né, compartilhou um pouco disso, né, viveu um pouco desse momento comigo. Que para quem não sabe, ela é minha sogra. Então ela veio, quis casar com meu filho, né? É o ônus e o bônus, né? Viveu um pouquinho da dor também, né? Mas assim, eu sempre tinha em mente, assim, puxa vida, né? Já sofri no casamento, sofri no financeiro. Engraçado, gente, que eu sempre pensava assim, doente, acho que eu nunca vou passar por isso, né? Então, assim, eu sempre, como eu já tinha vivido muito, né? Na verdade, eu já, se eu for olhar humanamente, eu já tinha sofrido muito, né? Todas as áreas, né? Em algumas áreas, né? Todas as áreas. Então, Deus tinha restaurado o nosso financeiro, né? Há pouco tempo, assim. Então, eu tinha no meu coração, na minha mente, assim,
acho que doença, isso eu não vou passar. E, gente, para minha surpresa, um dia eu pego um diagnóstico de câncer, né? E foi um processo um pouquinho doído, mas, assim, antes de eu pegar o resultado, realmente nós vimos e buscar o resultado, até a família falou assim, vamos abrir esse resultado juntos, mas o Senhor já havia ministrado no meu coração. Ele já estava trabalhando no meu coração. E foi um dia de choro, sabe? Como a Amanda falou, né? Nós não vamos... a fé não é isentar a dor, né? Não é né, passar por cima. Falar, não, eu sou uma mulher forte. Eu sempre ministrei sobre fé, né? Então, eu creio de todo o meu coração no nosso Deus, né? Eu sou uma mulher que realmente, né? Eu sei que o Senhor pode fazer e Ele faz, né? Então, quando eu peguei aquele diagnóstico, eu falei, Senhor, né? Eu achei que eu não ia passar por isso, né? Mas veio o diagnóstico, mas uma convicção muito forte ao meu coração veio também. Uma certeza muito grande do Senhor no meu coração e de que a vontade dele era perfeita, né? Então, na hora veio a convicção assim, se o Senhor me curar, amém. Se Ele não me curar, eu vou continuar servindo Ele até eu morrer. Essa foi a convicção que veio ao meu coração, né? Então foi um momento muito difícil, lógico, nós choramos, meu esposo Batista ficou, né, bem abalado, desesperado, né? O Guilherme ficou assustado, lembro da carinha do Gui. Guilherme assustado, Dani, né? A Juliana não estava presente, ela estava em São Paulo, mas nós abrimos o resultado com ela na ligação. Então, né, foi um processo ali de choro, mas ao mesmo tempo uma convicção, né, de que Deus não nos deixa, não nos ampara, jamais, né? Pode vir o diagnóstico que for, a situação que for, quando nós caminhamos, né, essa caminhada com o Senhor, nós conseguimos lidar realmente, né, de uma forma diferente, né? Como até a professora Amanda falou sobre, né, jamais se deixar, né, de olhar para o alto, né, de ter os olhos fitos no Senhor. Então foi isso que veio ao meu coração, né? E um dia o meu esposo estava até meio triste, assim, no canto, eu falei, amor, eu não vou morrer dessa doença, mas se eu morrer, se o Senhor me levar, né, eu vou cumprir a vontade dele, né? Então, eu lembro que ele começou a chorar, assim, a gente até chorou junto, a gente se abraçou, mas a convicção, né, do poder de Deus em meio à dor, né, de nós amarmos e sabemos que o amor de Jesus, ele é maior que a dor, né? Ele é maior que a dor. Então, assim, eu creio que eu passei por esse processo de cura no momento onde nós havíamos começado o ministério aqui em Colombo. Então, foi algo assim que eu falei, meu Deus, é uma mistura de sentimentos, né? Sim. É um processo assim que eu falei, meu Deus, bem agora, né? Que nós começamos, né? Mas nós pudemos ver Deus cuidando de tudo, né? Deus levantando quem Ele tinha que levantar, né? Que seria meu filho, minha nora, né? Nesse processo, né? Na igreja. E, então, assim, Deus, todas as coisas cooperam, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, eu vi Deus fazendo tudo, assim, e até mesmo no processo da cura. Quando eu fui na médica com o resultado dos exames, né? Que foi para biópsia, veio para saber como que ia ser o tratamento. Uma das coisas que ela falou assim, olha, diante desses exames, nós teríamos que fazer quimioterapia, né? E era uma coisa que eu tinha falado para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero fazer. Não gostei. O Senhor pode me livrar disso? Essa foi uma das orações que eu fiz para o Senhor, né? E eu pude ver a mão de Deus tão grande nisso, assim, foi tão precioso, né? E
E só que a médica falou, minha médica era muito boa, ela falou assim, olha, surgiu um exame há pouco tempo, né, que esse exame ele é mandado para fora do país, né, o material e tal, para realmente saber se você vai precisar de quimioterapia ou não. Só que esse exame ele leva uns 2 meses para retornar, né, o resultado e tal. Então, e no caso você teria que já começar a quimioterapia. Ela falou, né? Ela falou assim, só que você pode esperar e não precisar fazer a quimio. E na hora veio uma convicção no meu coração. Eu falei assim, não, eu vou esperar, não vou fazer quimio, né? Eu vou guardar esse exame, né? E nós começamos a aguardar, eu decidi ir com ela, e o exame foi realmente enviado para, né, o material foi enviado para fazer os exames e tal, nós esperando, deu 1 mês, nada, né, de vir o resultado. Daí até o Batista falou assim, nega, eu acho que é melhor você começar a químio, né, é perigoso você não fazer a químio, né, e vai que aumenta e tal. Mas nós conversamos com o Milton e a Vivi, na época, o Milton, né, eu falei assim, o Batista tá querendo e tal, né, o Milton ficou quieto, assim, né, e daí eu falei assim, mas eu não quero. Daí ele falou assim, então espera, né, espera. E daí, mas a convicção era firme no meu coração de eu esperar o resultado, né, e eu falei assim, não, eu vou aguardar o resultado, né, e quando faltava, foi assim, 50 dias veio o resultado, né. E quando eu abri, eu não entendia nada, né. Eu já liguei para minha médica e passei o resultado, né, para ela. E ela é muito expressiva, assim, né. Ela já me ligou festejando no telefone, você não vai fazer quimioterapia, né. E um então, exame assim, que custava uma fortuna e o plano aprovou. O plano aprovou, pagou. O senhor cuidou de todos os né? Detalhes. Então, assim, foram muitos detalhes, assim, né, que o senhor fez. E aquela certeza, assim, Deus, obrigado, porque eu exerci minha fé. Porque eu poderia ter optado por fazer a quimioterapia, né, e perdido a oportunidade de provar dessa fé sobrenatural, né. Então, às vezes, nós precisamos também ouvir e sentir no nosso espírito, né, o que fazer, como fazer, né, a decisão tomar, porque se eu fosse pelo medo, né, de ter que esperar o resultado, né, eu teria perdido a oportunidade de viver o sobrenatural, né. Então, esse, né, acesso com o Senhor e realmente crer que, né, eu sei que é uma linha difícil. Você precisou passar por uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia, tirei toda, né, a mama do lado esquerdo, então, assim, houve algo, né. O pós-cirúrgico não foi pós-cirúrgico muito fácil. Não foi fácil, né, realmente não foi fácil, foi doído, né, você ficar... Mexe a autoestima, né? E assim, vem, né, tipo, um monte de pensamentos, né, a gente passa por muitos pensamentos, né, mas eu pude provar o sobrenatural de Deus. Eu creio que viver o sobrenatural, né, fala muito sobre ousadia e coragem também, né, porque eu havia feito uma cirurgia grande, havia, né, tirado 2 tumores grandes, né, então, né, foi realmente um processo longo ali, um processo grande, né, de dor, e com certeza tinha momentos de medo. Falei, meu Deus, nessa espera do resultado, né, aquele medo, né, porque você tá ali debilitada também, né, então, mas assim, a gente pôde provar realmente em tudo isso, assim, o mover de Deus sobre as nossas vidas, sobre a família. E uma coisa, assim, que eu pude provar, né, porque Deus, né, às vezes a gente pergunta, por que Deus permitiu, né? Mas uma das coisas que eu pude provar, assim, é o amor de Deus através das pessoas, né, que vieram, que me procuraram, que mandaram mensagem, né, quanto isso é importante, né. Eu ia falar que vocês ganharam até uma viagem, né, vocês puderam tirar um dia de descanso, né, de pessoas que se reuniram e presentearam vocês. Nós precisávamos desse tempo de descanso e as pessoas, né, se uniram
nos presentearam, né, com valor para nos abençoar nessa viagem. Então, o quanto é importante nós sabermos que nós não estamos sozinhos, né? Que nós existem pessoas que nos apoiam, nos abraçam, né? Até pessoas da minha família, né? Parentes, assim, que fazia muito tempo que eu não falava, né? Se aproximaram, né? E, nossa, eu me senti muito amada. Muito amada. Ganhou até uma netinha no processo. Ganhei até a Mel, né? A Melina nasceu bem nesse processo, né? Eu até nem pude ajudar muito minha nora. Né? Porque pós-cirurgia, né? Eu estava, né, realmente no momento ali de pós-cirúrgico, né? E não pude aproveitar desse momento, né? De dar banho na bebê, de aproveitar mais. Né? Mas foi um processo assim que realmente Deus cuidou. E eu lembro que com 20 dias eu fui na médica, minha filha veio para cá e ficou, né, o processo todo cuidando de mim, né, ali me ajudando. Ela não arredou o pé enquanto eu não estivesse boa, né. E eu lembro que com 20 dias nós fomos no médico, eu fui tirar o dreno lá e tudo. Aí na volta nós passamos no Jardim Botânico. Eu estava tão bem assim, né? Eu lembro que um primo meu foi me visitar e ele falou assim, nossa, eu tô assustada, nem parece que você fez cirurgia. Então, eu fiquei assim tão, né? Eu falei assim, pois é, Deus fez tudo isso, né? Eu vejo assim, né, que realmente, assim, não parecia que eu tinha feito cirurgia, assim, né? Então realmente foi um processo ao mesmo tempo doído, mas ao mesmo tempo nós vivemos o sobrenatural em tudo, né? Em todos os momentos. Então, foi um tempo muito precioso, um tempo de provar, né, de fé, né, que, na verdade, na caminhada, né, eu pude conquistar, né, essa fé, sabe, assim, na caminhada, nos processos que eu passei antes da doença, me fortaleceu, né, para eu viver esse momento assim com muita tranquilidade, com mais tranquilidade do que quando eu passei o processo financeiro difícil, passei o processo, né, da família, mas quando eu vivi esse momento de dor na saúde física, eu pude assim, vivenciar uma fé ainda maior, sabe? Então eu creio que por tudo que eu passei, os processos que eu passei, né, de dores antes, né, nossa, parece que tinha um depósito maior em mim. Com certeza. Né? E por isso que eu digo assim, que a fé, ela é uma jornada, ela é, né, realmente um processo que você não pode deixar, né? E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, nós não podemos jamais deixar, né? Eu creio que existem duas coisas que não podemos nos apartar, que é a palavra e a oração. Verdade. Né? Que é o que, né? Às vezes nós oramos em línguas e isso nos edifica, nos fortalece, né? Para nós vencermos, né? Porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Então não parou aqui. Nós temos uma caminhada ainda. Então, por isso que eu creio que situações que vivemos nos faz ainda crescer mais para viver um sobrenatural ainda maior lá na frente, né? Situações. E, Eliandra, eu queria que você compartilhasse, assim, porque elas viveram um processo delas, elas já estavam na igreja, né? Você falou que você conhecia o Senhor, né? Mas não tinha um apoio, um suporte como elas tiveram, né? Como que foi pra você? Porque provavelmente nós temos mulheres que estão ouvindo que não têm o mesmo suporte, né? O privilégio de ter o mesmo suporte, o mesmo acompanhamento, né? E como foi pra você confiar quando você olhava? Porque você não se aprofundou muito, mas gostaria que você compartilhasse que o pastor Wellington, na época que vocês passaram por esse processo, ficou até mesmo fora de casa em alguns momentos, usava droga, né? Como que era pra você com criança pequena, né? Como que foi esse processo pra você de viver isso e você só tinha o Senhor, né? E Ele é suficiente, né? Tanto que você viveu um milagre, mas como foi pra você esse processo?
Eu conheci o Hélito muito cedo. Eu, na verdade, conheci o Senhor cedo. Com 13 anos eu me converti. Eu digo que eu fui convencida, né? Mas eu não exercia a palavra, tanto que com 15 anos, quando nós nos conhecemos, de fato, nós começamos a namorar e logo eu engravidei, nós casamos. E como eu falei, né? O casamento, para dar certo, precisa ser 2 pessoas inteiras. Então, ali entrou ele com as debilidades dele, eu com as minhas, e gerou vários e vários problemas familiares. Hoje, mais para frente, nós entendemos que eram até maldições familiares que nós precisamos nos posicionar e quebrar, né? Mas, realmente, nesse processo, eu conhecia o Senhor. Então, eu já sabia, né? Eu sabia que existia Deus, apesar de eu não ler a Bíblia, apesar de eu não ter uma vida devocional e de piedade como deveria, eu sabia que Deus existia e tinha essa fé, ainda que distante. Então hoje eu olho para trás e eu falo, Deus, né, foi a misericórdia e graça de Deus mesmo, porque eu vejo assim, nunca ninguém me falou alguns posicionamentos que eu tomei, né? Ninguém chegou e falou, olha, faça isso, faça. Por exemplo, na época eu tomei, né, por mim mesmo, que eu não ia falar muitas das coisas que eu vivia. As pessoas viam, as pessoas, né, elas observavam, elas viam, mas eu não falava, principalmente para parentes, né, porque a gente acaba se reconciliando ali com o cônjuge, mas o parente às vezes fica com aquela imagem negativa. Então, assim, fora as brigas, que muitas vezes, sim, respingou na família, não teve jeito, mas muitas vezes as pessoas perguntavam, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo bem, mas não tava tudo bem. Então, hoje eu olho assim, eu tinha 18 anos, já tinha uma filha, né, de 1 ano e pouquinho, e aí eu olho assim, eu falo, Deus, obrigada, assim, aí como que eu fazia, assim, eu pegava a Bíblia e eu falava assim, Senhor, fala comigo hoje. Eu abria a Bíblia, colocava o dedo e o Senhor sempre falava, assim, era um bálsamo. Misericórdia, né? Era pura graça e misericórdia mesmo, assim, sabe? E aí eu via muitos conselhos, as pessoas falavam assim, Leandra, você é boba. Leandra, o que você está fazendo da sua vida? Você é nova, vai cuidar da sua vida, né? Vai, né? E eu realmente fui cuidar da minha vida, eu decidi que eu ia estudar, fui fazer faculdade, entrei na faculdade, a Agatha tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Não foi fácil, né, porque fazer uma faculdade, trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, já não é fácil com uma criança pequena, ainda mais difícil, mas eu decidi que esse era o cuidar da minha vida. E então firmei na igreja, comecei a ir na igreja, né, eu falava que eu era crente de domingo. Todo domingo eu estava na igreja. Durante a semana não, mas domingo eu estava lá. E eu comecei a me posicionar em fé, porque eu lembro que na igreja que eu ia, o pastor sempre falava assim, vem aqui pra frente com a sua família. E muitas vezes a família era eu e a Agatha. Às vezes estava minha mãe junto, né? Mas eu orava e falava, Deus, eu queria tanto que o Hélito estivesse aqui. E nesse processo ele também se envolveu muito com drogas, né? Com rave, com um monte de coisa. Então ele estava cada vez mais realmente afastado do Senhor. Então, mas eu cria e eu olhava e lá também o meu processo foi marcado por músicas, por louvores. O Senhor falava comigo e lá tinha assim uma música, né, um louvor que falava assim que a minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que exaltam um Deus verdadeiro e fiel. E muitas vezes eu ia lá e para frente da igreja, e eu orava e eu louvava o Senhor rindo. Uma fé e uma convicção, não, isso aqui vai acontecer. E muitas vezes eu orava e falava, Senhor, não tem como. Porque aí quando você chegava em casa, a realidade era totalmente Quando eu chegava diferente. em casa, eu me encontrava com toda a realidade de tristeza, porque muitas vezes, sim, ele, né, ele nunca me pediu de ir para a igreja. Até porque a mãe dele era, né, cristã e tudo, então ele nunca me pediu. Ele também era desviado, né, então ele nunca me pediu de ir para a igreja. Mas quando eu chegava em casa, né, encontrava muitas vezes de uma maneira que não era boa, vinha toda a briga, a discussão, toda aquela realidade, né? Mas nesse processo, eu creio assim que foi o Espírito Santo, porque um dia eu cheguei em casa, ele tinha fumado baseado, eu cheguei da faculdade, e ele falou pra mim, nós vamos na igreja, naquela igreja de vidro, na época era igreja de vidro, eu tomei até um susto, aquela fé nessa, eu falei, nossa, sério? Falei, vamos, né? Falei, vamos, vou acompanhar ele. E ali nós começamos um processo, realmente. Ali foi onde nós tivemos, a partir dali eu tive pessoas onde me falaram, foi a pastora Eliette e o pastor Batista, que nos acompanharam por quase 10 anos. E realmente ali foi um processo mesmo, né? Onde nós tivemos que abrir o nosso coração. E eu lembro de uma vez que eu saí, a gente
discutia muito, né? A gente tinha muitas situações e quando chegava no discipulado a gente discutia. E um dia eu saí de lá e eu falei assim, eu não vou mais, porque eu já tô cansada com essa vergonha. Chego lá, a gente nunca conta bênção, a gente só conta briga e discussão. E ele, na hora, falou assim, mas eles estão lá pra isso. E eu falei, meu Deus, né? E a gente escuta, às vezes, das pessoas que vêm, né, pedir um aconselhamento pastoral. Desculpa, tá incomodando vocês nisso. E nós falamos exatamente isso, né? Nós estamos aqui pra isso, né? Eu lembro de uma vez que vocês nos ligaram 3 horas da manhã. Foi. E vocês chegaram lá em casa, nós atendemos vocês. E hoje nós vemos uma frutos, família, né, de adoradores. Sim. Né? E sabe o que é engraçado? Que nesse momento, nesse dia específico que nós fomos lá, a gente já tinha uma caminhada. A gente já era diácono, se eu não me engano, eu estava quase para ser. Mas o Hélito ia ministrar na igreja no final de semana, numa outra igreja, para contar o testemunho de vida dele. E nós estávamos em casa e assim, é como se o Espírito Santo realmente falasse assim, eu ainda preciso mexer nisso daqui. E o negócio assim, né, transbordou e nós realmente não soubemos lidar com todas as emoções que vieram ali. E eles estavam esperando, porque era de Deus, eles estavam esperando, a gente estava assistindo o filme. E nós chegamos ali, realmente, o Hélito falou assim, ou eu vou atrás deles, ou vai acabar tudo aqui hoje, né, separação. Até é engraçado que nesse processo, quando nós chegamos na igreja, porque a gente falava muito assim, não dá certo, pega tuas coisas e vai embora. A gente vivia falando. Então, quando nós chegamos e nós entendemos o que é uma família, o que é o processo, nós nos submetemos e nós fizemos um acordo. A gente falou assim, não se fala mais de separação aqui. Então, assim, quando a gente entendeu realmente o que a gente, muitas vezes, a gente teve que sair um perto do outro, porque a gente realmente riscou essa palavra, separação. A gente tem que fazer isso aqui dar certo. A gente tem que entender, né? E aí, nesses dias, de fato, nós fomos lá e eles, né, com muita graça e sabedoria, nós conseguimos resolver. E é engraçado porque a gente tem uma visão. Quando vem uma outra pessoa e fala, meu Deus, era só isso. Sim, é uma outra ótica, né? É uma outra ótica, É uma outra né? ótica. Aí você fala, nossa, era só a isso. importância desse lugar, né? Sim, do discipulado, do pastoreio, do intermediador, né? De uma e de pessoa ter o coração aberto, falar. né? Com certeza. Porque a gente poderia muito bem... Viver de aparência, né? Ter deixado isso, os dias iam passar, mas não. Ou até mesmo, nós já estamos nessa posição, o que vão pensar de nós, Exatamente. né? Se nós falarmos sobre isso. Né? A gente sempre fala que quando fala de casamento, o menor dos sinais, ele é muito um alerta muito importante, né? E é uma alegria, porque hoje a gente realmente vê vocês vivendo isso, né? A Agatha mesmo, que é essa criança que passou por esses processos, né? Que viu tudo isso, tem um relacionamento tão lindo com o pai. E né? até engraçado de ver, né? Porque eu lembro assim que isso também faz parte, né, dos processos, porque eu também não fui ensinada, mas eu lembro que quando a gente se separou, ela tinha 1 ano e pouquinho, ela sempre gostou muito do pai. E eu lembro que as pessoas falavam as coisas assim pra mim, isso eu lembro de eu falar assim pro Senhor, nas minhas orações de noite, eu falei assim, Deus, se ela crescer e o pai não mudar, quando ela tiver maturidade, ela vai entender quem é o pai dela. Mas o tempo que eu puder, eu vou cobrir a vida dele. Você blindava a imagem dele, né? Então, assim, eu falava assim pra ela, papai tá com saudade. Ainda que muitas vezes, né, não tinha correspondência disso, mas eu sempre blindei o coração dela. E eu vejo, e depois quando a gente passou pelo processo ali, eu falei, Deus, obrigada, porque não foi por mim, não foi de mim. Eu vejo, assim, realmente muita graça do Senhor. E quando chegou na pré-adolescência, um dia ela tava lá experimentando tênis, acho que ela tinha uns 11 anos. E até a moça da loja falou assim, nossa, porque ela perguntava a opinião do pai, não a minha. Aí ela falava assim, nossa, o pai tem a opinião do pai é importante pra ela. Eu falei, você não sabe como? Glória a Deus, né? E até hoje a gente vê assim, né? Então, assim, houve resquícios? Houve, porque houve, né, processo. Mas também houve muito cuidado do Senhor em todo o tempo. Glória a Deus. Restauração de pai e filha também, né? Além do casamento do pai com a filha. Quando a gente vai para Hebreus, né? Eu falei no início sobre Hebreus 11, né? E Hebreus 12 ele começa falando: portanto, nós também, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, né? Deixamos para trás aquilo que nos atrapalha e prossigamos rumo ao alvo. Eu sempre gostei muito desse trecho, do início desse capítulo, porque ele vem depois de nós lermos um capítulo inteiro que fala de grandes homens e mulheres de fé,
Né? Então, quando a gente começa Hebreus 12 falando, portanto nós que também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E talvez você, mulher, tá olhando e pensando, e essa frase seja para você, né? Rodeada de tão grande nuvem de testemunhas nesse momento, né? De tantas testemunhas, não só na palavra do Senhor, porque Hebreus 11 fala de grandes homens e mulheres de Deus que testemunharam a fé, mas nós aqui hoje estamos testemunhando fé, né? Que você possa receber essa mensagem de entender que também existem coisas que nós precisamos nos livrar, que vão nos atrapalhar de viver, né? Esse processo de fé, que vão nos afastar e que nós possamos então com essas testemunhas, né? De fé que nós temos não só na palavra, mas no nosso dia a dia, e talvez você esteja recebendo essa enxurrada de testemunhas nesse momento, né? Pela primeira vez. Talvez você tenha andado em lugares onde as palavras tenham sido negativas e nesse momento você pode ser inundada com essa nuvem de testemunhas, que você possa entrar nesse lugar, né, de entender que existe uma caminhada rumo ao alvo, né, e esse é o lugar da fé, né, de andar sem ter a certeza, a convicção, tendo na verdade uma convicção de algo que não se vê. Que é isso que a palavra nos fala, né? E diante disso, assim, pastora Amanda, você é pastora de juventude hoje, pastora de adolescentes, né? Como que eu gostaria que você deixasse uma rápida mensagem para essas jovens, no geral, né? Adolescentes, jovens, como que elas podem se posicionar no mundo de tanta dificuldade, né? A crer no Senhor, mesmo que talvez desanimadas, mesmo que talvez a sua família não seja um exemplo de fé, a sua casa talvez não seja um exemplo de fé. Né? Você viveu isso, né? Você conseguiu, diante de um contexto familiar, você exerceu fé e olhou para o Senhor, né? E que dica você deixa para essas meninas, para essas jovens? Eu acredito numa geração posicionada em buscar a sua identidade, não naquilo que ela se compara ou que ela vê nos outros, mas realmente buscar no Senhor a sua identidade de filha. Porque quando nós vivemos a nossa verdadeira filiação em Deus e tudo aquilo que ela nos oferece, a gente vai ter fé, a gente vai ter força, a gente vai ter coragem, a gente vai ter valentia, porque essas mulheres aqui estão porque elas se posicionaram. Então, mulheres posicionadas, independente da sua idade, seja você uma adolescente de 11 anos, uma jovem com seus 30 anos, independente da idade que você tenha, se você for uma mulher de fé, é ser uma mulher posicionada. Amém. Independente daquilo que o mundo à sua volta está dizendo, independente daquilo que a sua família está dizendo, seus amigos estão dizendo, é você ser posicionada de acordo com aquilo que o Senhor fala a seu respeito. E nisso nós vamos buscar a nossa verdadeira identidade através da Bíblia, através da nossa oração, a nossa vida devocional com o Senhor. Saiba, mulher, que a sua identidade não está nas mídias sociais, nas comparações que você faz enquanto você está ali conectado no seu celular. Isso não vai ditar a sua identidade. Aquilo que vai ditar a sua identidade, ela já está disponível para você através da palavra de Deus. Amém. E pastora Eliandra, para as mulheres que estão lutando pelo seu casamento, pela sua família, e muitas cansadas, desanimadas, esgotadas, como você um dia já se sentiu também. O que você pode dizer para essas mulheres sobre exercer a fé nesse momento? Eu acho assim que o que eu poderia dizer é não desista. Família é um projeto do Senhor. Acima de tudo, o Senhor tem prazer nas nossas famílias e Ele vai nos ajudar. Não olhe para as circunstâncias, profetiza. Amém. A minha sogra, né, eu não falei, mas a minha sogra, ela falava pro meu marido assim, você vai ser um pastor, filho. E ele falava assim, mãe, nem de ler eu gosto, porque girar a Bíblia. Mas ela profetizou, ainda que os olhos dela não estavam vendo. Então, seja restauração de família, de casamento, seja restauração, às vezes, entre parentes, às vezes é um filho que está perdido. Profetiza a palavra, porque a palavra tem poder. E eu creio que o Senhor vai alcançar a sua casa, a sua família, com graça e misericórdia, assim como alcançou a minha. Amém. Glória a Deus. E pastora Eliette, como uma mulher, ela pode se manter uma mulher de fé? Porque você sempre foi considerada uma mulher de fé, né? E você precisou se manter essa mulher de fé e ainda pode experimentar um novo nível do Senhor. Como que uma mulher ela pode se manter uma mulher de fé quando ela enfrenta os dias maus? Eu creio que a oração é uma marca na minha vida, eu gosto, né? Eu amo estar nesse lugar. E a leitura da palavra, né, nos aproxima daquele que tudo pode.
né? Então, é Ele quem faz, né? E a oração, ela nos revela, né, o poder de Deus, né, a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, o amor dele sobre as nossas vidas. Então, para mim, esse é o caminho de permanecer firme, né, é a oração, a leitura da palavra. Então, que você possa, né, se manter realmente neste lugar, não saia deste lugar, né, porque realmente você pode viver o sobrenatural neste lugar. Amém? E o texto no versículo 3, né, de Hebreus 12 fala assim, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu acho que se nós pudéssemos resumir tudo isso aqui, né, o lugar de fé, ele é o lugar de nós olharmos para Jesus, né, olharmos para a cruz, né, voltarmos para este lugar do sacrifício do Senhor, né, como vocês falaram, de um Deus que pode fazer, né, tudo. E eu queria agradecer vocês por derramarem sobre nós esse depósito, por compartilharem o testemunho, né? Até a gente falava aqui antes que é um lugar de vulnerabilidade, né? Nós falamos das nossas dores, né? Daquilo que nós passamos e é um privilégio podermos hoje compartilhar com essas mulheres. E eu queria dizer para você, mulher, que o desejo do nosso coração é que você saia desse vídeo com seu coração cheio de fé, cheio de expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.